da estratégia do Ministério Público Paulista e da prisão deles muito tempo no federal, provocar esse racha a partir do isolamento das lideranças, que foi o que aconteceu na Itália, na Operação Mãos Limpas. Separa para ver se um dedo ou outro. Para ver se eles racham. Tá. Se eles brigam. Sim, entre eles. Isso era a expectativa, inclusive, desse tempo que eles estão já no federal. E eles já estão brigando há um certo tempo. Inclusive, o livro do procurador Márcio Cristino, que é Vítimas de Sangue, eu esqueci o nome do livro, mas é do procurador Mário Sérgio Cristino sobre o PCC, ele já tinha falado do problema do Marcola ter passado uma série de informações na época da crise de 2003, que levou à expulsão do Geleião e do Cezinha. E já gerou um conflito envolvendo o Birosca, que era um outro traficante de Diadema. Mais uma oposição. Mais uma oposição, que acabou já tendo um conflito nessa fase de 2003. Depois teve a questão do GG do Mangue, né, que foi outro problema maior. GG do Mangue a gente vai chegar no Gritzba, né? Exatamente, que é um problema maior, que aí você teve uma série de assassinatos na Zona Leste, falaram que era o GG do Mangue tinha sido traído por um traficante internacional, que era o Fuminho, depois reverteu a situação. Essa confusão já vem acontecendo há muito tempo. E começa, em 2017, por causa da tentativa do Abel e do Vida Louca e do Soriano. O Soriano é o apelido dele, eu esqueci o apelido dele. Tiriça. De fragilizar a punição nos federais. Eles matam 3 agentes federais justamente para pressionar, para ter uma flexibilização nos presídios federais. Só que isso, como aconteceu em 2006, reverte contra eles. É um tiro que sai pela culatra e o governo endurece, tira as visitas íntimas e passa a isolar, inclusive, as visitas. Desculpa, estou falando longe. Começa a isolar, inclusive... 718, né? Olha, aqui no nosso chat, vou trazer nosso chat. Meu chat tá louco. Ai, meu Deus. O chat aqui, que é todo mundo preso sempre, porque acho que tem um pouco do que o Bruno falou, as pessoas têm medo, elas ouvem essas histórias, elas imaginam as coisas como... enfim, insegurança, e elas têm medo, por exemplo, do Marcola, acham que é muita ingenuidade a gente pensar que ele está de fato incomunicável. Então, deixa eu passar só... É ingenuidade ou é fantasioso? É isso que eu queria trazer assim, aqui, porque como a doutora passar coloca... as fontes, mas eu tenho fontes muito importantes dentro da cúpula da Polícia de São Paulo. E, assim... Entre outras. Essa mulher, entre outras cúpulas. ela é imparável. Há muito tempo, eles... na polícia, no crime, em tudo. O que acontece? O que eles trazem pra gente? O Marcola já não é mais a pessoa que manda no PCC há muito tempo. Não é ele que está controlando todo o fluxo. Ele só tá tirando a cadeia lá dele, entende isso, porque as pessoas precisam entender. Isso, eu estou trazendo uma informação que vem de dentro da polícia, né? Das forças policiais. Acho que é interessante as pessoas ouvirem, porque elas fantasiam também muitas coisas, né? A gente que não tem conhecimento acaba fantasiando. Vamos pegar aqui, eu acho que é interessante, quando a gente olha, né? Apreenderam, né? 1 tonelada, pegaram, sei lá, um caminhão lotado de drogas, né? Pegou gente, passou 50. É assim que funciona. Um container. Um container tem 300. Mercadoria. Então, assim, é muita ingenuidade você achar... Então, chega um momento que, inclusive, é uma resposta, a gente precisa trazer uma resposta para a sociedade, olha, estamos fazendo coisas. Aí, tem uma apreensão ali, né? Apreender. Outro dia mesmo era um monte de folha de cocaína que chegou no DENARC. Mas e a quantidade que... Entendeu? É aquela coisa do boi de piranha? Matéria-prima, né? Então, assim, é o boi de piranha mesmo. Então, pegamos é o boi de piranha que vai, sei lá, para ser comido pelas piranhas. Enquanto isso, eu tô passando a minha boiada. Porque a boiada tá passando aqui. Sim. É isso que as pessoas precisam entender. Porque... eu estava, enfim, com essa mesma fonte, conversando ali com ele, né, dentro de um grande departamento nosso aqui da polícia. Ele falou, Carla, são bilhões de reais que estão sendo transacionados semanalmente. Você tem noção dessa quantidade de dinheiro? É muita ingenuidade nossa achar que é o Marcola que está sentado dentro de uma RDD... maquinando tudo. Que está maquinando tudo isso. É impossível. Gente, é impossível. E tem uma coisa que eu acho que é interessante, assim,
o que se fala, né, e eu acho que isso sim é bem provável que exista, são os negócios particulares do Marcola, os esquemas dele de venda de droga que permite que ele continue rico, financiando a família. Isso existe. Agora, o que existe é um mercado, vocês imaginam um mercado bilionário de venda de cocaína. Para ele funcionar, basta as pessoas quererem ganhar dinheiro e começam a se conectar muito rapidamente para fazer esse dinheiro girar. Então tem o cara que é dono de um avião, tem o cara que tem um esquema no porto, tem um cara que consegue lavar dinheiro com um esquema de bets, tem um cara que consegue lavar dinheiro com um esquema de influenciador. E as coisas começam a diversificar muito rápido. E de 2018 para cá, quando você já tem criptomoeda, você já tem bet, você já tem esquema financeiro virtual, as coisas começam a se juntar e surgir soluções para se ganhar dinheiro muito organicamente. As pessoas começam a perceber interesses comuns com a possibilidade de ganhar milhões de dólares. Então não é um cara lá de cima que está pensando, você junta com você. Não, as coisas são orgânicas, porque é um mercado horizontal que as pessoas têm muitos incentivos para agir e se associarem e para buscarem alternativas de negócios. Então a coisa vai acontecendo de baixo para cima, não é de cima para baixo. E isso é ingenuidade, você achar que tem um cara muito inteligente, mais inteligente que todo mundo, que de dentro da prisão, isolado, tá lá fazendo seus cálculos e organizando. Impossível, é impossível. Não, e é muito grande. Quando a gente... Mas é muito grande e muito organizado. Muito. E quando a gente... vamos pegar... né? Vou dar só um detalhe para as pessoas. Quando teve a história do crime do Gritzba, né, que a polícia chegou lá enfim, vai chegar nesses 3 nomes, né, importantes, que é o Cauê, o Cigarreira e o Didi. O que acontece? Um dia antes, né, porque uma polícia que investiga bem, ela vai chegar em todas as informações. E eles chegaram. O Cigarreira, tá, ele vai alugar um jato e vai para o Rio de Janeiro. O Cigarreira vai de jato para o Rio de Janeiro. Gente, então, imagina você alugando um jato. O que vem na sua cabeça? Que custa uma fortuna, não é? R$2.000. Eu lembro da delegada falar assim, onde que a gente Mais compra? barato que a ponte aérea, Onde que tá? a gente compra? Porque, pô, a gente aluga um jato, vamos todo mundo pro Rio de Janeiro. Porque com esse preço, você chama o cara, vem cá, meu amigo, que R$2.000 é esse aqui que você alugou já? Você entende Sim, que tem muita de novo, coisa. é muita ingenuidade e a gente achar que ele tá lá em cima organizando tudo isso. Não paga nem a gasolina. É o que não paga nem o combustível, né, de aviação. É o que o Bruno falou. Ele deve estar ali ainda com os negócios dele, arrumando dinheiro para a família dele. Mas ele está lá de fato isolado. E quando chegou essa coisa do racha no PCC, e aí eu acho que vale a pena agora a gente explicar para as pessoas, porque a gente já contextualizou bastante aqui. Bruno, o que aconteceu, né? Porque enfim, vai chegar uma parte de um áudio, como se ele estivesse fazendo uma delação. E eu escutei esse áudio também, e esse áudio não é uma delação. Até para as pessoas entenderem o que é uma delação, né? Como se fosse enfim, que você precisa do advogado, você precisa do promotor para você fazer uma delação dos seus companheiros, né? E aquilo não existiu. É uma conversa ali que ele está tendo com um agente penitenciário que parece que ele vai lá, ele vai se bravejar falando, foi eu não sou que nem o fulano lá, entendeu? Não sou psicopata que nem o fulano. Ele fala uma coisa mais ou menos assim. E vão mostrar esse áudio, veja só, para o outro, né? Que se não me engano, é o Tiriça, não é isso que eles mostram sim. o áudio? E aí... Para causar essa instabilidade. Como se ele estivesse fazendo uma delação. Mas a delação, novamente... ela precisa de todo um rito jurídico e processual, né? Então, vamos lembrar da delação do Gritzba. Ele estava no Ministério Público, junto com seus advogados, junto com os promotores, e ele ali estava levando informações que eles ali vão avaliar se elas são de fato importantes ou não, porque assim, não adianta, eu vou te contar alguma coisa, mas tem que ser alguma coisa muito fora da curva para valer a pena esta delação, né? Porque a delação vai te dar algum benefício, o quê? Vai diminuir a tua pena, alguma coisa ele precisa ganhar, senão ele não vai delatar ninguém. Então, quando a gente olha aquilo, eu já olhei e falei assim, esquisito isso aqui, né? E a gente tem que entender que um agente penitenciário foi morto naquela época, e junto uma psicóloga. Aí fui correr para entender, né, esse caso de novo.
As informações que eu recebi também de fontes muito importantes que trabalhavam dentro de Catanduvas, ali no Paraná, o que acontece? Inclusive, esta psicóloga que vai acabar sendo fuzilada era uma mulher que tinha como prática maltratar os presos. E ela, inclusive, foi avisada por outros profissionais. Não faça isso, porque são pessoas perigosas. É o que eu digo. Você vai botar o nome de Beetlejuice na tua boca, né? Você chama, ele aparece. Então, assim, até que ponto você vai ficar fustigando uma pessoa que é muito perigosa? Ela foi, parece que, avisada algumas vezes, ignorou aquilo, continuou na prática de maltratar os presos. Aquilo acabou se voltando contra ela. Mas não era só ela, tinha um grupo que, né, tinha uma coisa seguinte, né? Então, você está preso aqui, além de tudo, eu vou te maltratar também. Inclusive... Mas ela foi a que tinha uma filha de 1 ano e que o Marcola mesmo fala que foi uma covardia que olha ele só, não aceita, né? Porque ela tinha uma filha de 1 ano recém-nascida, e às vezes a gente não sabe, às vezes o advogado está falando essas coisas, ou alguém está falando essas coisas para justificar o crime, né? Vai saber se realmente ela... Será que ela fazia isso não, mesmo? Então, isso que eu estou te passando. Essa fonte é de pessoas que trabalhavam em Catanduvas. Quando ela estava viva. Quando ela estava viva. Essa fonte de... Quando ela... Então assim, e eu ainda Conversa chequei de quando essa ela- fonte de Antes. novo. Hoje, de novo. Falei, aí, o que me passaram? Cara, ela foi avisada várias vezes. Ela tinha uma conduta de maltratar os presos. Olha só, então... Pessoas que trabalhavam com ela. Entende? Então, não tem nada a ver, não é o crime, não é nem a Não. polícia. São pessoas que trabalhavam junto com ela e ela se vangloriava de maltratar os presos. E ela foi avisada, olha, isso não vai acabar bem, isso não vai acabar bem, não faça isso, não faça isso. Mas ela, aparentemente, ela ignorou, trazendo de novo o que... Olha como é que nasce a facção criminosa. Porque você fica maltratando, aquilo vai se voltar contra você de alguma forma, gente. Assim, Inclusive... você está lidando com pessoas... Só um minutinho aqui, só para eu concluir, passo para a Alessandra. Com pessoas muito perigosas. Não são pessoas quaisquer, entende? Então, não é porque ele está ali dentro, que ele está preso, que ele não pode fazer mais nada com você. De novo... Ele vai arrumar uma maneira, e a gente sabe como é que... Quando a gente vai até conversar, né, com psicólogos forenses, o cara tá ali dentro. Ele não faz nada na vida. Ele tá sendo maltratado. Ele não pensa em outra coisa, como que ele vai se vingar. Porque ele já é perverso, ele é sádico, ele é tudo. Ele vai arrumar uma maneira de se vingar de você. Isso que ele, né? Eles não tiram isso da cabeça o tempo todo. Então, e acaba que... Acontece isso, mas olha que interessante. O próprio Marcola diz que não aceitava aquela morte. Veja só. Então, até que ponto ele tinha alguma ligação com aquilo tudo, entende? Porque a motivação, eu acho delicado falar da Melissa, pelo fato dela ter morrido de uma forma muito trágica e de uma forma muito covarde. De uma forma muito covarde. Foi muito covarde, Bruno. E, ao mesmo tempo, a motivação foi da sintonia eu esqueci o nome, do Serol, tinha um nome de uma sintonia de matadores determinada pelo Soriano e pelo Tiriça, segundo as apurações, para pressionar politicamente o governo federal de flexibilizar as regras do federal. Então, independente de quem fosse, é mais ou menos como os policiais, quando eles atacam 50 policiais. Não interessa muito o perfil, é quem está na mão, quem é mais fácil, quem a gente dá o recado. Eu acho que tem um aspecto de você... A motivação não era o fato do trabalho dela, porque eu fico até imaginando o que uma psicóloga mulher pode fazer para prejudicar um preso. Claro, pode, eu não estou dizendo que não pode, mas assim, a ponto de você falar ela merece, ou de alguém falar os presos iriam matar. Ninguém merece morrer, não né? Estou dizendo de Não, forma mas alguma, a ponto dos de presos provocar essa falarem, perversidade tão de um localizada, preso. assim, é isso que ele Eu tá acho dizendo. que tinha mais uma estratégia de um Juntou, acho que salve... a fome com a vontade de comer ali, sabe? Eles tinham essa estratégia e vamos assim, então... Porque ela foi escolhida. Ali não foi aleatório. Era fácil, né? Aham. Entendeu? Por que o Marcola acha que é covardia? Porque era fácil.
era um alvo fácil para mandar o recado que eles queriam. Então, foi mais ou menos isso. Inclusive, é justamente numa contextualização dessa, do Marcola se queixando de um atendimento de uma policial federal penitenciária que eles captam esse áudio que gerou Toda essa balbúrdia. essa balbúrdia. Por quê? O que acontece? Ele vai conversar com o diretor de disciplina. E tudo é gravado. Absolutamente tudo. Então, quando um preso da penitenciária do RDD ele vai falar com o diretor de disciplina, é gravado. E essa conversa ela foi gravada e vazou essa conversa que foi captada. E o que o Marcola fala ali? Eu até anotei aqui para não poder errar, nem eu, exatamente. Ele fala o seguinte: ele tá ali contextualizando, conversando, que olha, o que está acontecendo? Por que ela está me tratando assim? Nunca fiz nada para ela. Tô aqui tirando minha cadeia de boa, digamos assim, né? O Marcola vai se reclamar, tô aqui na minha, por que eu tô sendo maltratado por essa funcionária? Ele vai questionar isso com o diretor de disciplina.